Vamos analisar o E tapa região. no Will Smith e no Chris Rock? Vamos lá. Então, olha que interessante. Quando o Chris Rock, ele começa a piada dele, ele começa com um casal. E aí ele passa para Jada, que é a mulher do Will Smith. E como ela tá careca, ele faz uma analogia, um filme onde a protagonista também é careca. Que é Demi e ele Moore. diz assim, eu espero você no segundo filme, estreando esse filme. Jai. E aí ela ri, a princípio. E ele também ri. Só que depois ela fecha a cara e meio que dá uma olhada para ele. Então parece que é tipo assim, e aí, você não vai fazer nada? E aí ele levanta, do nada, caminha até ele, e aí acho que a gente tem até as imagens dele caminhando, e ele vai lá, ele não tá esperando, ó. E aí muita gente... Ele acha que vai rolar uma brincadeira. E realmente ele dá um golpe de verdade, e ele volta rindo. Só que quando ele volta rindo, olha aqui, aí ele começa a gritar, tire o nome da minha esposa da sua boca. E aí ninguém tá entendendo. Você vê que quem tá em volta mesmo não sabe se é verdade ou não. Ele ouve o ponto, e vai ter uma hora que ele vai olhar pro lado, que ele tá dando um tempo para ouvir o ponto, que acho que a galera falou, continua. Então o que acontece? O soco existiu? Existiu. Foi combinado? Eu não acredito que foi combinado. Por toda a linguagem silenciosa e tudo mais. Eu acho, sabe aquela frase do Garrincha, que o técnico chegou para ele e falou, olha, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Ele falou, já combinaram com os russos? Ou seja, já combinou com outro time? A piada, você sabe disso, tem briefing, passa, e Oscar, você acha que deixaria uma piada passar sem ter combinado antes? Criou-se aquela situação. Será que o patrocinador master, que era uma farmacêutica... Ficaram fazendo teoria da conspiração. Não, pode ser, eu acredito que sim. Porque você encaixar uma piada que depois vão falar, olha, a mulher do ator que ganhou o Oscar tem uma doença a qual o patrocinador... Poderia ter esse jogo. O que eu acho que não aconteceu foi eles esperarem, ou foi o inesperado, dele ter se mordido e ter ido lá e ter batido nele. Você entendeu? Então, a piada estava sendo esperada? Sim. Ia brincar com ela, com a carequice dela? Sim. Ela ia ficar chateada? Sim. Só que eles não esperavam a reação dele ser extrema. Isso que saiu do controle. Eu tinha a impressão que ele estava meio xaropado. Ele estava um pouquinho... Olha, a relação medicado. dele com a Jada, ele ficou Não, mas ele sabendo que estava estava um pouco sendo... alterado? Cara, eu não sei, eu acho que tem coisas ali muito estranhas. Por exemplo, A relação dele com a mulher é estranha. ele ficou sabendo que ele estava traindo ela em rede nacional. Que ela estava traindo ele com um amigo do filho. Com um amigo do filho. E ele perdeu muita coisa agora, ele se separou dela, ela se separou dele, ele perdeu lá a academia, 10 anos afastado lá do conselho da academia, então não tem como... Não parece que ela tem uma relação abusiva Muito, com ele, do jeito que com ela certeza. domina ele só com o olhar? Muito, aquilo que nós estávamos falando. Ela, muito provavelmente, ela tem essa dominância em cima dele e ele vai se acertando e ele ainda se coloca como culpado. Porque ele traía ela antes. Não, e de tudo depois que aconteceu, ainda a culpa toda foi para cima dele. Você entendeu? Ele Então, foi o louco que explodiu, né? Que não aguentou. É isso Ele aí. Foi. E ainda tudo ficou para cima dele. Quer dizer, ela faz cara de bosta ali, vítima, de vítima. ela controla ele. Ela não vai controla fazer ele nada. porque ela ri. Você percebe que ela ri É um pouco parecido com a Amber Heard. muito, você entendeu? E há essa confusão mental. A Amber, inclusive, Eu tenho um amigo que tem mulher assim. O sabe? Johnny Depp, ele nem cruzava os olhos com a Amber, com medo de ter essa relação de novo. E você sabe que uma das causas, sabe o que é que faz voltar? Tem um hormônio, ocitocina, é o hormônio da ligação. Sabe quando ele desperta muito? Na hora do sexo. Normalmente o parceiro dominante faz sexo muito bem. O relacionamento patológico normalmente está baseado... ponto de controle. Exatamente. Entendeu? É onde Quando é o a coisa está cabresto. degringolando, vem um sexo muito bom. Eu entrevistei, inclusive, a Sandra Brown, que é uma É o grande famoso especialista. chá, né? É o famoso chá. É a isso aí. chave, é a famosa chave. É isso aí. Você entrevistou A aqui? Sandra Brown, a maior especialista, porque assim, você encontra vários livros falando do psicopata, mas nenhum livro falando da vítima. E ela tem um livro falando das vítimas. E aí eu entrevistei ela e a gente percebeu que as pessoas que eu atendi, os relatos que eu tinha na minha vivência eram muito parecidos com o que ela encontrou nos atendimentos dela. Então, tem a hipnose conversacional, que é essa que você vai mudando a história, gradativamente a pessoa começa a não achar... Sabe aquela história de tipo assim, ele briga com a esposa, né? Ou vice-versa. Pô, você fala demais, pô, você é uma palhacinha, você quer chamar atenção, olha essa roupa. Só que quando ele chega em casa, você fala assim, pô, mas por que você fez aquilo aí? Por que você falou tão alto? Por que você quis... E aí ela começa a acreditar naquela história.
mesmo que a princípio aquilo não tenha acontecido, hipnose conversacional. E depois vem todo esse lance da ocitocina, de ficar lembrando de momentos bons, ressignificar. Químico, e o lance manipulação químico, é isso aí. química. Cara, é difícil de sair. É muito difícil sair de um relacionamento Mas desse. tem que ser bem... Você tem que ser bem capaz de ter empatia para conseguir pensar tão friamente para manipular quimicamente alguém, não? Às vezes até inconsciente. Você faz uma vez, deu certo, fez duas, deu certo, por aprendizado, você fala, vou fazer dessa maneira. É aqui que eu ganho vantagem. É isso aí. Não que o planejamento de controle do relacionamento patológico não seja inconsciente. Ele é consciente, e é maquiavélico. mas ele vai aprendendo por tentativa e erro. Às vezes é dom, né? Tem gente que tem o dom de ser filha da puta, né? Tem gente que tem. Tem. Talento, tem gente que tem muito talento. Eita, nós, olha só. Quero agradecer muito o Ricardo por ter vindo aqui. O legal é o seguinte, é tanta coisa para conversar. O Ricardo ia analisar um vídeo do Theo Becker, só que vou guardar para a próxima vez que você voltar. Ah, top. Pode ser? Pode, claro. Muito bem. Quero agradecer isso aí. Não sei se você quer dar algum recado, seguir você nas redes. É isso aí. O legal é que, gente, muitas pessoas... Tô procurando minha caneta. Peraí, calma. Não, calma um não momento. É sinal nenhum, Achou, não? Não, depois eu pego. Depois eu pego. Caiu aí. Não, acho que uma coisa bacana é esse evento no final do ano, porque a gente passou aí 2 anos de pandemia, com tudo online, e as pessoas estão querendo voltar a ter esse contato, a ir para o teatro, então, e saber aprender ali na prática. Muita gente se interessa por essa área. Muito. Mas quantos anos você estudou para dar diagnósticos com tanta precisão? Eu percebi que, tanto é que na minha pós, eu tenho especialistas de psiquiatria, de psicologia, antropologia, filosofia. Foram mais de 20 anos e eu percebi que essas matérias me ajudaram a fazer as análises. Não só a microexpressão, linguagem corporal. A linguagem silenciosa é entender o ser humano. Muito mais do que simplesmente expressões em linguagem corporal. Direito, área policial. Muito. Agentes do direito, agentes de saúde. Legal. Empresários, dia a dia, até para não cair na mão de um relacionamento patológico, de um golpista, de um canalha. Tem como eu, por exemplo, fazer um curso com você para eu enganar minha plateia e, tipo, fazer eles darem risada mesmo quando o que eu tô falando não é engraçado? Não tem. Isso não tem? Não, impossível. Droga. Ele ia quebrar um puta galho pra nós. Véio, eu acho que eu conheço uns comediantes que sabem fazer isso aí. Mas não quebraria um puta galho? Em vez de nós ficar escrevendo piada, testando, se fudendo. Só controla. Só no truque. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer. Tudo bom.